Salve galera, beleza? Jon Snow aqui na voz, trazendo para vocês mais um vídeo do FF Squad Beta, o joguinho que conquistou o seu coração. Mais uma vez aqui trazendo a minha equipe, o time que eu escalei no final de semana passado. E agora vou trazer para vocês a equipe que vai a campo me representando na próxima semana. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente as pontuações do último final de semana, sábado, domingo e segunda-feira, e dar algumas sugestões para a próxima rodada de LBFF 8. Então fica atento, fica ligado até o final do vídeo, que hoje tá insano o vídeo, gente. Tem muita sugestão boa para vocês, beleza? Aproveitando que eu tô aqui, podem entrar também na liga do canal, viu, gente? A liga do canal tá ativa. A gente já tem aí no primeiro vídeo e também nesse vídeo eu vou deixar para vocês o nosso código e o nosso link, tá certo? A liga é essa aqui, Squad Beta FF, liga oficial LBFF8, com premiação para quem for o melhor jogador, tá certo? Então, falando um pouquinho do meu time, gente, tô aqui no meu perfil, acabando de entrar aqui, tô com 1986 pontos, melhorei bastante se eu for comparar com a minha pontuação da semana passada. Como eu falei pra vocês, a primeira pontuação, ela é realmente um pouco mais baixa, é natural isso, só que agora a gente já tá no top 350. A nossa meta é sempre conseguir ficar entre os 10 melhores do Brasil. No split passado a gente conseguiu apenas ficar entre os 100, só que vocês podem ver a regularidade do pai, viu? Pode ficar aí, pode me acompanhar, se quiser. Deixa o time parecido com o meu, que eu tenho certeza que você vai bem junto comigo. Mas eu sempre deixo aí boas sugestões, então fica aí, acompanha até o final do vídeo, não fique pulando para as partes que o time está escalado, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito. Dessa vez eu tô com 1981 Free Firetas. Vamos ver o que a gente consegue escalar com isso. Para começar, vou logo tirar o meu time mais caro. Lembrando, o Coruja foi bem, mas não no dia que eu coloquei. Cias e Ousado é um absurdo o que eles jogam. Vou mostrar aqui pra vocês que o fluxo disparou na tabela, 242 pontos, mesmo o desempenho da VK sendo muito bom. A equipe do fluxo já tem 7 buias, tem muitos abates, muito disso é por conta do Ousado e do Cias, que estão no top 3 de abates. Destaque também no Cias aqui a quantidade de assistências que o garoto fez, viu? Então fiquem atentos nesses detalhes, a gente tem estatísticas completas de jogadores aqui e sempre é bom olhar não só a classificação, mas também essas estatísticas que mostram quais jogadores estão melhores. Ousado, Trap, Cias, Modestia, Noda, Fac, esses jogadores vêm se destacando, então fica atento. É sempre importante também analisar jogadores que têm uma taxa de abate e morte um pouco acima de 1, tá? Porque jogadores que têm isso abaixo de 1 significa que eles morreram mais do que mataram, e não é muito interessante pra gente. Só que aqui a gente consegue ter uma noçãozinha, dá pra ver o que os caras fazem. Quando não analisar isso, analisem o dano, porque às vezes o cara é sniper, tem mais assistência. Enfim, vai olhando aí, eu vou mostrar pra vocês como eu vou escalar meu time dessa vez. Gerenciando aqui, essa semana a gente vai começar com grupos B e grupo C. Stars Horizon, Metagame, Netius Miners, que tá muito mal no campeonato, infelizmente. Só que tem boas peças como Coruja, que dá pra fazer uma graça ali, dá pra gente colocar por conta do financeiro. Magic Squad, Team Liquid e Fluxo, que tá amassando. Temos também Angels, Hammer Sports, Los Grandes, que pra mim é a maior decepção desse split até agora. Vivo Cade, BD Vasco e PEN, beleza? Vou aqui vender todo o meu time e já começar a escalar aqui com vocês, porque nesse momento o ideal é realmente que a gente escale os times mais equilibrados. Não adianta estar colocando muitos jogadores muito caros em alguns dias e jogadores mais baratos em outros. Vamos começar com o Colt como sempre, analisando aqui os técnicos, colocando sempre pela maior pontuação. A gente tem Mestre K9 com 162 Free Firetas de custo. Nessas opções, gente, o Anreda seria mais viável do que o Mestre K9 por conta do preço, só que eu vou no Alan do time da Stars Horizon. É uma equipe que vai bem. O Trap, por exemplo, é um jogador que está muito bem no campeonato. A equipe da Stars Horizon tem jogadores bons e pode aparecer com um ou outro buia durante o final de semana. Então vale a pena estar colocando o Alan, beleza? Estamos aqui colocando ele e já vamos começar a escalar o nosso time de pro players. Vamos lá, sempre colocando a partir do mais forte em pontos. Gente, sempre que vocês puderem, coloquem o Ousado, coloquem o Cias. É muito difícil estar colocando os dois no mesmo time e eu entendo isso, mas se vocês puderem, coloquem esses dois jogadores. Nesse momento, analisando aqui a tabela, eu tenho Ousado, Trap, Cias, Modestia, Noda, Fac, Drax, Stark 7, que é o jogador da God Unidas, tenho Nando 9, Kawan, Tatu. Desses, eu sei que o Tatu custa muito barato assim em comparação aos outros, só que é sempre bom também estar usando a barra de pesquisa. Vou colocar aqui o Tatu custa 109, tá certo? O Stark da God Unidas não joga nesse dia, então vamos colocar aqui o Tatu, que eu sei que joga bem, eu sei o desempenho dele e está entre os melhores jogadores dessa edição da LBFF. Você tem aqui outras opções também muito boas, só que um pouco mais caras. Vamos ver quanto é que está o Kawaii Lock, por exemplo. O Kawaii Lock está custando 112, também é uma boa opção para você que
porque é um bom jogador. A gente tem o Kawhi Lock aqui com 20 abates, 11 assistências e 15.000 de dano. Um dos maiores danos de todos é o dele. E você tem que lembrar que dano também conta aqui no FF Squad. Então, não é nenhum absurdo colocar o Kawhi Lock também nessa equipe. Com isso, gente, a gente fica com espaço aí para poder escalar bons jogadores. Tenho 3 vagas, eu não vou poder escalar Ousado e Cias porque meu dinheiro acaba, gente. Acaba, infelizmente, ficando um time muito caro, mas eu posso escolher um desses 2 jogadores, no caso eu vou escolher o Ousado, por conta da quantidade de abates e do preço, e vou colocar aqui também o Modestia, porque eu acho que o Modestia pode muito bem também, representando o time da Vivo Cade, e eu acredito que esse time fique muito forte com esses 2 jogadores. Posso também tirar aqui o Ousado por conta do preço e fazer uma combinação de Vivo Cade, entendeu? É uma sugestão que eu posso dar para vocês. Pode também colocar aqui um jogador como Trap, que vem muito bem, é um dos melhores do campeonato, tá certo? Tá aqui a opção para vocês, viu? Deixo aí uma sugestão, o Trap, já o BKR sim, sempre vai bem, só que nesse momento, na equipe do Fluxo, seria minha última opção. Eu prefiro colocar aqui o FAC no lugar dele, vem melhor nessa edição da LBFF, como suporte da equipe do Fluxo. Temos jogadores muito bons aqui também, da própria Stars Horizon, como o Bielgod. Você pode colocar o Trap e o Bielgod mesmo, por exemplo, mas fica aí, quem conseguir fazer isso, pode colocar Nando e Modestia, e sobrando um dinheiro, você coloca aí um outro jogador. Eu acredito, pelo custo que eu tenho, não vale a pena eu ter esse time fechado, porque vai me faltar dinheiro nas outras equipes. O que poderia acontecer? Eu poderia remover o Kawhi Lock e colocar um jogador muito mais barato. Quando eu faço isso, eu acabo prejudicando esse time, só que ao mesmo tempo eu consigo equilibrar, porque eu tenho aqui jogadores com muitas quedas, jogadores com 8, 14 quedas, que podem jogar e que custam baixo. O Vitinho, por exemplo, é um jogador que, se jogar, ele vai jogar com o Trap. Ele fez algumas boas apresentações, já jogou o final de semana passado, e ele pode sim ir bem jogando com o Trap. O detalhe é que o Vitinho aqui aparece pra gente com 7 abates e 9 assistências, e isso em 13 rodadas, em 13 jogos. Talvez isso não compense tanto. Talvez colocar um jogador que custa um pouquinho mais caro, que às vezes é da equipe que geralmente não vai tão bem, mas que a gente sabe que vai jogar, a gente sabe que pode ir bem, vale a pena. Não recomendo colocar o Ghost, porque o Ghost acaba jogando só uma queda ou outra em bermuda. Não vale muito a pena tá colocando. O que vale a pena é repetir novamente o que eu falei para vocês semana passada, colocar o Coruja. Porque o Coruja, por mais que seja da equipe lanterna do campeonato, a gente encontra como um jogador que se destaca na equipe dele e vem com 18 abates. 18 abates, ele vem junto com R7, ele vem junto com Bops, ele vem junto com jogadores que já estão bem no campeonato. Então eu vou estar colocando ele para equilibrar também os nossos custos. Só que você pode colocar ele aqui e ficar com dinheiro ainda agradável. Você pode tirar o Modeste, pode tirar o Nando, colocar um jogador um pouquinho mais barato que eles e ainda assim ficar com uma boa equipe, tá certo? Tem o Modeste e Nando da VK, tem o Trap e Alan da Stars Horizon, o Tatu e o Coruja fechando o meu primeiro time. Vou aqui salvar minha equipe e colocar, como quase toda vez, o segundo jogador mais caro como meu capitão. Tendo esse jogador aqui, o Modeste, é impossível não colocar. Seria válido colocar o Nando também, o próprio Tatu, que vem apresentando um Free Fire de qualidade, mas o Modeste é incrível, sou muito fã do jogo dele, e o Modeste vai estar aqui na minha equipe, beleza, gente? Nisso, eu já economizei um pouco, tenho 63 Free Firetas para colocar provavelmente nesse meu segundo time, que é um time que está um pouco melhor, só que eu vou distribuir um pouco mais o meu dinheiro. Lembrando, o Lapa é um jogador que tem que estar no seu time sempre que for jogar. Custando 36, a tendência dele é subir o preço, é sempre aumentar, aumentar e aumentar. Se você quer valorizar, você tem que colocar jogadores que são mais baratos e que vão fazer boas apresentações. O Romeu é um bom exemplo disso, então sempre que a B4 joga, você tem que colocar o Lapa, você tem que colocar o Romeu para poder equilibrar o seu jogo. Então vamos lá, vamos gerenciar esse squad, vamos mexer um pouquinho nele. Eu acredito que a gente não vai mudar muito, tá? Foi uma equipe que eu gostei de montar. A B4 não vem tão bem, a verdade é essa, no campeonato, como eu esperava que tivesse. O time da B4 é um time muito forte e eu não esperava que tivesse apenas na 9ª posição. Tem um bom jogador que é o chinês e que vem fazendo boas partidas, só que eu acho que ainda não é um time que está encaixado. Perdeu ali algumas calls que eram da equipe, não do squad em si, mas eram da B4. Como por exemplo, em Kalahari perderam regiões centrais importantes que se destacaram aí no último split, sendo uma das melhores equipes, e no split passado o LBFF6 se consagrou campeão. Mas a gente vai estar aqui refazendo nosso time e deixando o ousado dessa vez, tá galera? Vamos deixar o ousado. O Raoni não foi tão bem como a gente esperava, mas a gente vai deixar também. O ponto aqui é que realmente eu só quero tirar o MVR e o Romeu dessa equipe junto com o Lipão. Desses três aqui, eu acho que eu tenho que deixar todos na minha equipe, porque pra mim
são bons jogadores, apresentaram o Free Fire que eu queria na semana passada, a questão do mau desempenho do Raoni, mas eu acredito que ainda assim ele é o melhor jogador da TSM FTX, tá certo? Ordenando sempre por pontos, tem ousado Cias, Fac, o Noda, que custa muito barato para todo o desempenho que ele vem fazendo. O Noda tá jogando pela Loud ainda, sendo o terceiro melhor colocado aqui da nossa tabela de classificação e sendo ele o jogador na quinta posição na lista de abates. Então vamos deixar o Noda na nossa equipe e vamos procurar talvez um jogador como o Stark que a gente vinha falando. Vamos ver quanto o Stark está custando. O Stark da God, galera, está custando só 101. 101 para um jogador que vem apresentando um bom Free Fire, 23 abates. Se a gente for comparar aqui com outros jogadores que estão aqui em volta dele, esses jogadores custam no mínimo 50 Free Firetas a mais. Então eu recomendo muito estar colocando o Stark em todos os dias que a God Unidas for jogar, porque é uma equipe também que vem apresentando um bom Free Fire. Vou deixar um detalhe aqui para vocês, que é só para vocês verem o que está acontecendo. Eu vou ter que escalar um Colt mais barato, só que eu não vou ter dinheiro para isso. O que eu vou fazer? Eu vou vender o ousado. Eu ainda vou ter ele no meu time, tá, galera? Só tô explicando. Colocar um jogador mais barato, só para eu poder colocar o Colt que eu quero. Quando eu fizer isso, eu vou estar fazendo aqui, pronto. Eu vou estar simplesmente abrindo espaço para eu poder escalar o ousado depois. Eu vou tirar o Vitim e jogando esse dinheiro para minha terceira equipe. Uma sugestão que eu faço. Às vezes não dá para colocar aí o jogador que você quer por um detalhe desse. Então sempre tem como você melhorar. Vamos lá. Não recomendo Colt da Netshoes Miners. A Miners ainda não acordou e eu acho muito difícil acordar tão cedo. No split passado ficou acontecendo isso e acabou que eles quase foram rebaixados. O solto da Team Liquid é boa opção. A Team Liquid para mim ainda é uma seleção, por mais que não esteja encaixada ainda. Eu acho que pode muito bem. Não recomendo Corinthians, não recomendo a Tropicals, por mais que eu esteja me agradando bastante do desempenho deles, ainda não acho que seja a hora de colocar custando 94 o de Longos, beleza? Machado, Altman e Lipão ainda não. Eu acho que nesse momento realmente eu vou repetir aqui ou o Alan ou vou colocar o Ninja. Eu vou colocar aqui o Alan, por quê? Porque 65 para 103 a diferença é muito grande. Como eu venho falando para vocês sempre, o Colt ele não vai te dar um desempenho muito alto, não vai ser muito diferente não. Você pode ver aqui que o Ninja custando 113 tem 154 pontos, enquanto o Alan tem 148 custando apenas 65. Vamos salvar. Lembrando que esse Vitim não está nessa equipe, quem está é o Ousado, e o Ousado vai ser nosso jogador mais caro para a gente poder colocar o Noda como capitão, tá certo? Salvei aqui a equipe e vocês podem ver que eu salvei o time sem o Romeu, tá certo? Mas eu tô com o Lapa aqui, porque o Romeu eu vou deixar escalado junto com o Lapa na minha terceira equipe, gerenciando o squad aqui, grupos A e C. Grupo A que eu não citei, mas vem com Corinthians, TSM FTX, Loud, B4, Tropicals e God Unidas. Vou aqui tirar o Romeu, não, vou deixar o Romeu, vou tirar o MVR, vou tirar o Modestia, vou tirar o Trap. O Raoni é um jogador que eu quero manter por conta do desempenho. Eu gostei de vê-lo jogar, mas você pode substituir, com certeza. Tem várias opções que podem aparecer aí que você vai se agradar da mesma maneira. O Raoni está aparecendo aqui pelo time da TSM FTX como um dos 15, 20 melhores jogadores dessa edição, tá certo? Então, vamos lá. Vamos escolher bem nosso time, começando sempre pelo Colt, coisa que eu não fiz no meu segundo time, por isso deu um probleminha que vocês viram. A gente tem o Colt da Angels, que é o Trap. A Angels joga muito bem, galera. Eu considero realmente um time bom, tá? Não me agradou no final de semana passado, no split passado, final de semana realmente passado, a rodada passada de FF Squad, mas pode vir bem, tá certo? O Colt Isaac da BD Vasco pode vir bem, custa muito barato para o que a BD Vasco pode oferecer. Então, na minha opinião, é sempre válido colocar os mais baratos que podem aí trazer bons desempenhos, tá certo? O Lipão da TSM FTX pode vir muito bem. O Trap, apesar de eu não ter gostado do final de semana passado, pode vir bem também, bem como o Isaac, que o time da BD Vasco uma hora ou outra vai encaixar, e quem tiver ele no time vai estourar em pontuação, e eu tenho certeza disso. Mas nesse momento, entre essas três opções, acredito que apostar no Isaac, no time da BD Vasco, seja justo por conta do histórico da BD Vasco, entendeu? A BD Vasco tem tudo para voltar aí com tudo. Em algum momento eles têm que acordar, ainda tem muito time, mostraram que são dos melhores, e para mim ainda assim é uma das favoritas, mesmo não estando entre as melhores pontuadoras da LBFE. Então vamos aqui completar nosso time, lembrando que a gente ainda tem que escalar o ousado. Então vamos jogar aqui com jogadores caros em pontuação, mas baratos no preço, galera. Vamos ordenar aqui por pontos, só que eu gostaria de lembrar vocês que eu tenho que escalar ainda o Lapa, tá certo? O Lapa é meu segundo jogador da B4 nessa equipe.
eu não posso deixar de colocar o Lapa, porque quando eu tenho Romeu e Lapa custando 71 e 36 na mesma equipe, a B4 indo bem, eu com certeza também vou pontuar muito bem e vai me sobrar dinheiro aqui para escalar um bom jogador, beleza? Vou colocar aqui talvez o Noda, tá? Porque para mim dessas opções é a mais agradável, só que a gente tem o Stark, então fica aí a dúvida, o que você faria? Eu posso realmente tirar o Nando aqui, colocar o Stark e o Noda, e eu acredito que dessa maneira a gente vai ter dinheiro para poder escalar, por exemplo, o ousado onde a gente quer. Então vamos lá, dessas opções eu gostei do Free Fire do Lapa no último final de semana, só que o Stark vem se destacando muito, eu aposto muito no Free Fire da God. Então vou salvar aqui o Stark como meu capitão desse último dia e vou tentar resolver meu problema financeiro agora. Tô com Vitinho ali e eu vou colocar o ousado e vamos ver com quanto de dinheiro eu vou ficar. Vou vender aqui o Vitinho, valeu Vitinho, você me deu uma ajuda forte aí. Vamos ver aí, galera, para deixar mais fácil pra gente cancelar todos os times de uma vez, não é não? Então vamos lá, ousado. Para escalar o ousado aqui, eu fecho o meu time e ainda sobra 61 Free Firetas. E aí nessas 61 você não é obrigado a ficar economizando. Você pode tirar um jogador que você não está tão seguro, um coach que você não está tão seguro e colocar um cara um pouco mais caro. O importante é você usar tudo, porque isso pode te favorecer, beleza? Vou deixar aqui o Noda como o meu capitão dessa equipe. E com meus 61 a mais, eu vou tentar escolher um time, que no caso eu prefiro escalar no meu time mais barato, um jogador de mais qualidade. Eu tenho aqui Isaac, Stark, Noda, Lapa, Raoni e Romeu. Como a TSM pode ir mal também, é um time que pode ir mal, eu poderia aqui tentar vender o Raoni e ver com quanto eu ficaria. 148, ordenando por preço do maior para o menor, eu vou ter aqui 148, podendo escalar aqui a partir do Lobato da LGD. A Luz é um time incrível, gente, infelizmente não encaixa, é um time que não encaixa, não posso tá colocando, me arriscando aí a colocar jogadores dessa equipe no meu time. Aqui a gente tem bons jogadores, só que você analisando, você enxerga que não vale a pena eu tirar o Raoni, porque eu vou ter jogadores similares, só que mais caros. E eu só quero fazer essa alteração realmente se eu ver uma mudança muito grande na minha equipe. Então eu vou voltar com o Raoni para eu poder, de certa forma, aproveitar melhor o meu dinheiro. Poderia eu tirar o Romeu, mas vai ser praticamente a mesma situação de tirar o Raoni, e eu posso tirar o Stark. Posso tirar o Isaac também, para vocês verem como é que fica. Eu fazendo isso, vou ter 130 para escalar um coach, que pode ser uma boa opção, tá? Só que eu gostaria de destacar para vocês o ponto que eu falei. A gente tem aqui o Anreda, custando menos. Eu teria o Anreda nessa equipe, só que eu não tenho nenhum jogador da Vivo Cage. Então fica aí essa dúvida. Eu coloco o Anreda e aí tiraria o Noda para colocar o Nando Nine, por exemplo, fica um pouco solto o time, apesar de que eu tinha o coach da BD Vasco sem nenhum jogador da BD Vasco, coisa que eu não gosto de fazer. Então, para mim vale a pena eu voltar aqui com o Isaac, tá certo? Vou colocar o Lipão, mas eu vou colocar o Isaac porque eu ainda tô confiando um pouquinho ainda no time da BD Vasco. E vou vender o Stark pra gente ver o que a gente consegue fazer. Porque esse é o nosso time mais barato, gente. A gente precisa investir um pouquinho mais. E com a quantia de 162, a gente vai poder escalar a partir do Ender e do Easy. Galera, Ender, Easy, Fonzin, Killed, Nando Nine, Dead God, Drones. Pra mim são essas opções que a gente tem. Aqui pra baixo a gente já analisou. Dead God às vezes não joga, tá? Não joga aquela de bermuda. E isso não me agrada, não me agrada em nada. Eu tenho dois jogadores muito bons que a BD Vasco indo bem, eu tenho o coach da BD Vasco também. Ender e Easy. Vamos ver o que eles têm feito. O Ender, que para mim é um jogador incrível, tem 14 abates e tem 13 assistências. Tá um pouco abaixo do nível dele, mas é o que eu tô falando. O time da BD Vasco todo tá dessa maneira, então tudo pode acontecer. O Easy, por sua vez, tá muito acima. Tá muito acima mesmo. E em pontuação aqui no FF Squad, ele tá muito melhor também, 214 a 163. Então, para o meta de hoje, com todas essas condições, eu acho que vale sim a pena colocar o Easy e não colocar o Stark e fazer aqui a duplinha de Isaac e Romeu, ou Isaac e Easy, Romeu e Lapa, e aí soltos aqui Raoni e Noda. Vou salvar a equipe e novamente teremos o Noda como capitão. A gente fica com a equipe mais forte, como vocês puderam ver, e com 3 equipes de certa forma equilibradas. Meu primeiro squad é um pouquinho mais caro, mas eu tô aqui fazendo uma duplinha de Modéstia e Nando, e ainda tenho o Trap fazendo uma graça junto com o Alan. Então, pra mim, eu tenho 3 bons times. Fechando aqui com vocês, Squad 1, Squad 2 e Squad 3 do time do Jon Snow no FF Squad.
beleza? Então é isso, galera. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu joinha e comenta aí seu time que eu vou estar respondendo todo mundo, falando se eu achei bom, se eu achei ruim, o que dá pra melhorar, tá certo? Valeu, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.